quem disseres que eu sou? Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, queridos jovens, bom dia ou boa tarde? Bom dia. Bom dia. Então, feliz festa para todos nós. Hoje celebramos a solenidade dos santos, São Pedro e São Paulo apóstolos. Celebramos esta festa, esta solenidade com grande alegria. Os dois são considerados como colunas da Igreja. Na primeira leitura, nós escutamos do livro dos Atos dos Apóstolos. Escutamos sobre a experiência da perseguição da primeira comunidade cristã. O diabo foi morto pelas mãos de Herodes só para agradar os judeus. E Pedro foi preso. Então nós podemos ver desde o início a igreja é perseguida. E nós podemos ver também na história da igreja e também na caminhada das igrejas locais. A igreja, por causa do Evangelho, por causa dos valores do reino de Deus, por causa de dizer a verdade, sempre sofrem por causa da perseguição. Mas no meio dessa perseguição, tanto aos apóstolos como líderes, e também para a comunidade cristã e os cristãos naquela época, nós podemos encontrar alguns sinais da esperança. Nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos ou escutamos que os cristãos da primeira comunidade cristã ficaram unidos na obra da caridade, na oração e também na fração do pão. E hoje nós escutamos quando Pedro estava na prisão. Os cristãos da primeira comunidade cristã em Jerusalém ficaram unidos na oração. Então nós podemos ver, esta é uma das forças da primeira comunidade cristã que nós recebemos como herança, onde as comunidades ficam unidas na oração, na obra da caridade e também na fração do pão. Então, com esta festa, à luz da primeira leitura, o convite para as nossas comunidades e também para diferentes ministérios, diferentes movimentos, para continuar no meio das dificuldades, no meio dos desafios da nossa vida, continuar a manter unidos entre nós, na fé, no anúncio da palavra de Deus, na fração do pão, na Eucaristia e também nas obras da caridade. E na segunda leitura, nós escutamos a Epístola de São Paulo ao Timóteo. Timóteo era companheiro da viagem missionária de São Paulo e mais tarde tornou-se bispo. Então Paulo escreveu esta carta ao Timóteo, o seu amigo, o seu companheiro e também o seu discípulo na fé, quando Paulo já estava na prisão em Roma. Quando Paulo já foi apresentado diante do tribunal romano e recebeu a condenação penal da morte. Nesse momento, quando ele estava na prisão,
ele escreveu esta carta. E acredito que nós estudamos esta carta várias vezes quando celebramos missa do corpo presente. Combati como um bom combate. Então, Paulo deu a coragem, deu a força, deu o ânimo para o seu discípulo, o seu amigo, o seu companheiro de monte, que era Cristo. Para não perder a esperança, para não perder a força, a coragem, no anúncio da palavra de Deus, no anúncio do projeto do reino de Deus. E como nós aprendemos, esses dois santos, Pedro e Paulo, deram testemunho da sua vida cristã, deram testemunho da sua fé em Jesus Cristo com seu próprio sangue. Derramaram os seus sangues na cidade de Roma no ano 67, no tempo do imperador Nero. Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo e Paulo foi decapitado fora da cidade de Roma. Então nós podemos ver esse grande exemplo desses dois apóstolos, duas colunas da igreja, deram testemunho com seu sangue e assumiram o caminho do martírio. Eles nos mostram que é possível assumir o compromisso de caminhar como discípulo de Cristo. É possível de ser os bons discípulos, os verdadeiros discípulos, até morrer. Os dois deram a sua vida pela causa do Evangelho, pela causa do anúncio do Evangelho, pela causa da fé em Jesus Cristo, pela causa da construção do reino de Deus com todos os seus valores nesta terra. Então, com esta solenidade, gostaria de colocar diante de nós pelo menos 3 mensagens para a nossa vida cristã, para a nossa vida missionária e também para a nossa vida como cristãos batizados. Primeiro, como sempre, todos nós, pelo nosso batismo, somos chamados para assumir o nosso compromisso, anunciar a palavra de Deus, não só com as palavras, mas também com o nosso testemunho da vida. Segundo, como Jesus perguntou aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Escutamos a resposta de Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Esse momento é momento de renovação. Escutamos a profissão da fé de Pedro. Então, este momento é momento da renovação da nossa fé em Jesus Cristo e também a nossa fidelidade à missão da Santa Igreja. Todos os dias, na nossa vida, na nossa caminhada, Jesus pergunta a cada um de nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, para responder essa pergunta, precisa uma experiência espiritual, uma experiência de caminhar juntos sempre com o nosso Senhor, no nosso testemunho da nossa vida, na nossa oração e também no momento da Eucaristia. Esta solenidade é o convite para fazer renovação, mais uma vez, da nossa fé em Jesus Cristo, como Pedro e Paulo, e também a nossa fidelidade na Santa Igreja. E o terceiro, esta solenidade
é o convite para todas as comunidades cristãs viver na união, viver na unidade. Se nós acompanharmos bem o livro dos Atos dos Apóstolos, nós podemos ver que várias vezes Pedro e Paulo encontraram o momento de conflitos. Pedro tinha outra ideia, Paulo tinha outra ideia. Mas a missão continua. A missão continua. Não é por interesse de Pedro, não é por interesse de Paulo. Mas eles colocaram o objetivo da unidade da igreja mais importante. Pedro concentrava com a missão para os judeus, para manter a união entre as comunidades cristãs. E Paulo decidiu ir para os gentios para anunciar o Evangelho. E no final da conta, os dois se encontraram em Roma. Apesar de tinha divergências entre os dois, mas lutavam pela mesma fé, pelo mesmo anúncio da palavra de Deus, pelo mesmo Evangelho. Nas nossas comunidades, na nossa caminhada como uma paróquia, na caminhada de diferentes grupos, diferentes ministérios, vamos encontrar as diferenças das ideias, dos pensamentos, maneira de pensar, ponto de vista, mas sempre colocar o bem do grupo, o bem da comunidade, o bem da igreja em cima de tudo. Então, mais uma vez, pedimos a graça da união, da unidade entre nós. Que a experiência da vida, do testemunho de São Pedro e São Paulo apóstolos nos ajudam para ser corajosos no anúncio da palavra de Deus, de dar testemunho da vida cristã, de fazer a renovação da nossa fé em Jesus Cristo e também a nossa fidelidade em Santa Igreja, e continuemos a viver na união, na unidade da mesma fé, da mesma igreja, da mesma comunidade, do mesmo corpo de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs,